Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 6, o fim da União Soviética e da Guerra Fria. Nossa aula se organiza em 3 momentos. Inicialmente falaremos sobre as dificuldades políticas e econômicas encontradas pelo socialismo real. Segundo, a tentativa de reforma por Mikhail Gorbachev. Terceiro, a fragmentação da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Tudo isso a partir de agora. Pois bem, em todo aquele contexto da Guerra Fria, em que você tinha uma disputa ideológica entre o lado socialista, liderado pela União Soviética, com o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, houve então um desfecho final de toda aquela disputa de corrida espacial, corrida armamentista, em toda aquela disputa entre plano de ajuda econômica, aliança militar, nas mídias, como você viu na aula anterior, teve um desfecho. E nós sabemos qual foi, na verdade, esse desfecho. A vitória do bloco capitalista. Isso porque, inicialmente, aconteceram algumas dificuldades políticas e econômicas encontradas pelo socialismo real. Perfeito? Lembra do socialismo, né? O utópico, o científico, o ideal. O socialismo, na prática, ele foi o sistema, turma, que trouxe, como modelo soviético, grandes investimentos na indústria armamentista aí durante a Guerra Fria. Então, para fazer frente ao poderio americano, dos Estados Unidos, investimentos em armas, né? A União Soviética teve que investir muito em armas, turma, em armas nucleares, né? Investir também em mísseis, etc. Um grande investimento em armas. O problema disso é o seguinte, que as pessoas não se alimentam de armas, né, turma? As armas, elas são importantes para um momento de guerra, de um confronto. Mas, no dia a dia, você não vai no supermercado comprar armas. Perfeito? Então, entende? As pessoas querem ir no supermercado comprar alimentos, né? Comprar, por exemplo, roupas, calçados, bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, o que aconteceu foi que a União Soviética investiu muito em armamentos, deixando de investir em outros setores, como bens de consumo, né, e melhor repartir a renda nacional. Perfeito? Exatamente aí como você observa nessas imagens. Então esse foi um dos problemas que levaram ao colapso, ao fim do sistema socialista e a derrota na Guerra Fria. Um outro fator é exatamente a extrema concentração de poder nas mãos dos burocratas, né, nas mãos aí desses líderes do Partido Comunista que não souberam usar o poder em favor da população, em favor de todos, em favor de uma distribuição de renda igualitária, justa, perfeito, ao controle da máquina pública, no que se refere, por exemplo, à produção feita pelo Estado. E o que houve, na verdade, foi muita repressão, houve muita ação violenta, mediante, por exemplo, as insatisfações que a população sentia com esse regime político implementado de maneira real. Então, dentre essas insatisfações, né, houve, por exemplo, a questão da Hungria, a questão, por exemplo, da Primavera de Praga, perfeito? Lá na Hungria, o Pacto de Varsóvia, liderado aí pelos soviéticos, né, a Aliança Militar, reprimiu movimentos populares em 1956, foi uma grande repressão, né, inclusive com mortes. Aí você vê, por exemplo, o muro começa a cair, né, olha só a notícia. Então, quer dizer, em 1956, já se mostraram sinais de crises políticas dentro do sistema socialista. O que vai acontecer também lá em 1968, né, com a invasão truculenta na Tchecoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia, a chamada Primavera de Praga. Né? Praga é a capital hoje da República Tcheca, que antes era chamada de Tchecoslováquia. A população resistindo então à invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. Olha só, a população tcheca, né, ela foi para a rua, mostrou a sua insatisfação, inclusive subindo em cima de tanques, né, de guerra aí, soviéticos. Né? Essa imagem ficou muito marcada, perfeito, com a grande crise política que estava se instaurando já no regime socialista durante a Guerra Fria. O envio de tropas soviéticas também ao Afeganistão, lembra da guerra do Afeganistão, né?
para combater insurgentes que tentavam derrubar o governo comunista no país. Então foram gastos excessivos nessa guerra do Vietnã, 10 anos de guerra do Vietnã, mito, guerra do Afeganistão, tá certo? Lembra? Vietnã, Afeganistão, crise dos mísseis e também a guerra da Coreia, com confrontos indiretos. Resumindo, você observa claramente, então, que os soviéticos, turma, eles enfrentaram problemas graves políticos também, perfeito? E também problemas econômicos, claro, turma, problemas econômicos que foram característicos aí, acabaram aparecendo, né? Acabaram em evidência exatamente por conta desse investimento em armas, lembra? Da corrida armamentista. Então o que vai acontecer? Basicamente que a economia planificada do Estado, né, liderando a produção das máquinas, como ele não enfrentou concorrência, de certa maneira ele se acomodou ali, ele ficou, lembra da produção de pães, né? Socialismo onde você espera na fila do pão, capitalismo onde pães esperam por você. Então lembra disso. O que aconteceu foi que a produção industrial dentro do sistema socialista da União Soviética, basicamente ela começa a despencar já a partir da década de 70, olha só. Ela passa de um patamar de 8,3 e começa a cair para 7,4, para 4,5, até chegar ao limite de 3,7, né? Década de 80. Assim como a renda per capita, a renda da população, né? Os ganhos dessa população também começam a cair. Eles começam a cair basicamente a partir da década de 70 também. Tá? 5,9, 4,4, 3,3, 2,1. A crise econômica. Aí você numa crise danada, ainda investindo em armas, ainda está tratando de maneira truculenta a população, né? De maneira burocrática, muitas vezes violenta. Então isso vai gerar o colapso do sistema socialista, o colapso da União Soviética, né? Ela já está à beira do caos aí na década de 70, já está basicamente respirando por aparelhos quando chega na década de 80. Para tentar corrigir esses rumos, né, para tentar, digamos assim, amenizar essa situação caótica pela qual a União Soviética se encontrava no período, ainda mais enfrentou a crise de nacionalidade, tá certo? A crise de nacionalidade que se reforçou ainda mais à medida que você vai encontrar, por exemplo, que a União Soviética ela não era uma unidade, ela era cercada por diferenças. Perfeito? 126 nacionalidades dentro da União Soviética. Tudo isso ainda agravou mais esse fato que eu estava te falando, da crise econômica, da crise política. Perfeito? Então, muitas repúblicas, muitas potências, digamos assim, países que faziam parte da União Soviética, queriam sua autonomia, sua independência. Tentando amenizar, é isso que eu ia falar para você agora, tentando amenizar toda essa crise, tentando corrigir os rumos que estavam levando o sistema socialista ao colapso, ao fim, ascendeu o governo de Mikhail Gorbachev. Tá bom, turma? Mikhail Gorbachev tentou corrigir os rumos do sistema socialista, os rumos que estavam levando ao colapso da União Soviética, inclusive com atraso tecnológico, como você observa aí. Olha só, o atraso tecnológico claro aí em relação ao mundo capitalista. Não se tinha o investimento em produção tecnológica para aprimorar aí o processo industrial, não se tinha. O que se tinha era muita arma, burocracia e ação violenta desse regime, desrespeitando, por exemplo, as particularidades das individualidades. Como eu falei para você, tentando salvar esse regime, tentando corrigir os rumos, o colapso foi que veio, agora sim, Mikhail Gorbachev tentando corrigir isso aí, tentando, digamos assim, consertar o avião em pleno voo, tá certo, turma? O que foi que ele fez? Ele era o secretário-geral do Partido Comunista, né, digamos assim, o presidente aí da União Soviética, de 1985 a 91, então criou duas medidas básicas que tentaram solucionar, chamado de perestroika
e a glasnost. Isso é muito importante você saber. Essas medidas que tentaram corrigir os rumos do sistema socialista. Perestroika significa reestruturação. Foi a abertura econômica realizada por o Mikhail Gorbachev. Como assim, professor, abertura econômica? Ele viu que a produção industrial da União Soviética estava praticamente insustentável. Então, para isso, era necessário negociar com outros países, ainda que se outros países fossem capitalistas, abrir a economia para a entrada de gêneros alimentícios básicos de outros países, né? E isso foi muito importante, porque deu fôlego econômico para a União Soviética, um fôlego, né? Aquele respiro. Perfeito? Além disso, ele implementou a glasnost, que significa transparência, transparência política, o combate à corrupção, mostrar para a população exatamente quanto é que se investia em armas e alimentos, da transparência política para que a população sinta confiança naqueles gestores, tá certo? Naqueles administradores da nação. E assim trazer a população para o lado, né? Trazer a população para o lado do governo. Todos estão no mesmo barco, estamos juntos, estamos tentando corrigir, estamos tentando sobreviver, né? Fortalecer esse sistema socialista. Então, a perestroika e a glasnost foram duas medidas que tentaram salvar o sistema socialista, lideradas aí pelo grande Mikhail Gorbachev. Perfeito, turma? Olha só como ele foi importante, que inclusive chegou a sentar com o presidente dos Estados Unidos, né, conversar, o Ronald Reagan, Ronald Reagan, essa expressão aí, perfeito? Você vai ver claramente que Mikhail Gorbachev, com essas reformas, ele acaba aproximando o mundo socialista do mundo capitalista. Ele coloca um pé, digamos assim, no capitalismo. Claro, é preciso, de certa maneira, corrigir, né, amenizar toda essa crise que foi instaurada no regime socialista pela má gestão passada. Então, olha só, a União Soviética melhora economicamente e politicamente, mas essas medidas, turma, trouxeram basicamente uma insatisfação por parte de uma parcela radical do Partido Comunista. Então nunca vai agradar a todos, vai ter aquele radical, né? Os radicais eles vão se sentir incomodados, eles vão dizer assim, não pode se aproximar do capitalismo, isso é traição, né? A gente tem que manter o regime socialista, corrigir por dentro, não se aproximar do capitalismo. Então vai ter aquela insatisfação, ainda que a União Soviética melhore, né, economicamente e politicamente. O que vai acontecer na sequência é que os radicais eles irão implementar um golpe, né, que não vai ter êxito, porém esse golpe vai despertar, turma, todo o sentimento que uma ala radical do Partido Comunista tinha, que essas reformas elas eram danosas para a União Soviética. E, basicamente, em 1991, né, após a renúncia aí de Gorbachev, Boris Yeltsin, que é o novo presidente, digamos assim, líder do Partido Comunista, ele vai se reunir com os presidentes da Ucrânia já lá em 1991, né? Gorbachev se renunciou, estava doente, inclusive. Ele vai se reunir com a Ucrânia, o Boris, junto com a Bielorrússia, e irão criar a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, uma espécie de bloco econômico, perfeito, que irá, de certa maneira, definir na prática o fim da União Soviética. Ela será extinta para a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Olha o nome aí, Estados Independentes. Então, cada um vai ter, de certa maneira, sua independência econômica, sua autonomia, mas vai fazer parte de uma organização maior, liderada pelo país principal aí da União Soviética. Qual é o país principal? É a Rússia, né? Moscou. Então você vai liderar, vamos dizer, esse bloco econômico, que na prática vai ser o fim da União Soviética. Ela se desmantela para a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, olha só, tem uma frase aqui, uma passagem de um militar na época, ele dizia o seguinte: as pessoas foram ingênuas, não sabíamos que, em vez de conseguir a liberdade e a democracia, acabaríamos nesse capitalismo selvagem. Olha só que ele coloca, né, se lamentando com
os rumos aí que foram adotados, perfeito, pelo socialismo real, culminando com o fim da União Soviética. Você precisa saber, portanto, que a CEI tem objetivos. A CEI ela é composta por alguns países, tá certo? E por outros que, de certa maneira, não quiseram fazer parte desse novo projeto, resolveram sair da CEI. Então, questão muito importante, né? O que é a CEI? O objetivo dela é uma cooperação econômica entre os estados recém-independentes, buscando manter influência em relação à política soviética, no caso aí russa, porém respeitando a soberania política de cada nação. Aquele projeto econômico, você é independente, perfeito? Eu coordeno esse projeto econômico, tá certo? Você é independente, mas você está sob a minha influência ainda econômica. Então o que aconteceu? Na prática a CEI ela foi confirmada por 11 das 15 repúblicas soviéticas, ficando de fora, então, 3 repúblicas, turma. 3 países não aderiram à CEI, que faziam parte da União Soviética, mas preferiram se isolar. Não quero fazer parte da CEI, esse novo projeto, quero ficar independente completamente. Quais foram esses países? Primeiro, as repúblicas bálticas, né, que são Estônia, Letônia e Lituânia. Perfeito? Aqui no mapa você observa a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que saíram porque mantinham relações conflituosas com o URSS. A gente não estava satisfeito com a União Soviética. Eles foram anexados no passado de maneira que eles não aceitaram essa anexação territorial, né, ficar sob o domínio dos soviéticos. Então eles resolveram sair desse novo projeto. Assim como a Geórgia também resolveu sair, em função de conflitos internos, né. A Geórgia é um caso interessante que ela sai, alguns anos depois ela retorna para a CEI, ela não faz parte, depois ela retorna, depois ela sai de novo, perfeito? Porque a Rússia vai apoiar a fragmentação da Geórgia lá, no caso das Ossétia do Sul, e aí a gente vai ver isso aí mais à frente, quando a gente vai falar sobre conflitos, tudo bem? Então é isso, eu quero que você entenda. Foi criado então a CEI no lugar da União Soviética, e essa CEI ela é composta por alguns países, e outros países que ficaram de fora, perfeito? Não quiseram fazer parte dessa CEI por alguns motivos internos. Em 1989, né, portanto, pouco antes, aí você tem a queda do Muro de Berlim, simbolizando, né, um pouco aí esse cenário de Guerra Fria, de insatisfação com o regime socialista, né, lá em Berlim, onde você tinha aquele muro que dividia o mundo socialista do mundo capitalista. Ele vai ser derrubado, turma. Ele vai ser derrubado, perfeito? Como, por exemplo, o símbolo da queda também do regime socialista e também da Guerra Fria, tá certo? Aqui é uma visão geral para você acompanhar sobre a Guerra Fria, alguns pontos só para você revisar, perfeito? As reformas de Gorbachev, primeiro, a crise econômica, política interna da União Soviética, Boris Yeltsin, criação da CEI e fim da União Soviética. Beleza, turma? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios do SIGA-A, porque na próxima aula falaremos sobre o surgimento de uma nova ordem mundial, um mundo multipolar. Um grande abraço e até a próxima.